Supernene marxista. Nada poderia ilustrar melhor o que Zizek identificou como o fracasso da função do pai, a crise do superego paterno no capitalismo tardio, do que uma edição típica de Supernene. O programa oferece um ataque implacável, ainda que implícito, ao hedonismo permissivo da pós-modernidade. Supernene é espinosista na medida em que, como Spinoza, toma por certo que as crianças estão em estado de abjeção. São incapazes de reconhecer seus próprios interesses, incapazes de compreender tanto as causas quanto os efeitos, em geral deletérios, de suas ações. Mas os problemas que a Supernanny enfrenta não surgem das ações ou do caráter das crianças, que afinal só poderiam ser mesmo hedonistas idiotas, mas dos pais. São os pais que, ao seguir o caminho de menor resistência do princípio do prazer, causam a maior parte da miséria nas famílias. Em um padrão que rapidamente se torna familiar, a busca dos pais por facilitar a vida no curto prazo os levam a ceder a todas as demandas das crianças, que vão se tornando cada vez mais tirânicas. Assim como muitos professores ou outros trabalhadores do que costumava ser chamado de serviço público, a Supernanny se vê obrigada a resolver problemas de socialização que a família não consegue mais dar conta. Uma Supernanny marxista, claro, deveria se concentrar menos em remediar uma família por vez para focar mais nas causas estruturais que produzem o mesmo efeito repetidamente. O problema é que o capitalismo tardio não pode deixar de insistir, porque depende disso, na relação entre desejo e interesses, uma relação cuja rejeição estava na base da paternidade tradicional. Em uma cultura em que o conceito paterno do dever foi subsumido no imperativo maternal ao gozo, pode parecer que os pais estão falhando em seu dever se, de alguma forma, impedirem o direito absoluto de seus filhos ao gozo. Em parte, trata-se de um efeito da exigência crescente de que ambos os pais estejam no mercado de trabalho. Nestas condições, nas quais os pais veem os filhos tão pouco, a tendência será de frequentemente se recusar a ocupar a função opressiva de dizer à criança o que ela tem que fazer. A denegação da função parental aparece também no nível da produção cultural. Só se oferece ao público aquilo que ele aparentemente quer. A questão concreta é que não é possível retornar ao superego paterno, o pai austero em casa e a arrogância ao estilo John Hafe nos meios de comunicação. Não é possível e nem desejável. Então, como ultrapassar a cultura de moribunda conformidade monótona que resulta de uma recusa a desafiar e educar? Uma pergunta tão grande não pode, evidentemente, ser respondida definitivamente em um livrinho como este. O que se segue são apenas alguns pontos de partida e sugestões. Em resumo, porém, creio que é Spinoza quem oferece os melhores recursos para pensar o que poderia ser um paternalismo sem o pai. Em seu livro Tarrying with the Negative, Permanecendo com o Negativo, Zizek provocativamente argumenta que um certo espinosismo é a ideologia do capitalismo tardio. Zizek acredita que a rejeição spinoziana da deontologia em favor de uma ética baseada no conceito de saúde casa muito bem com a engenharia afetiva amoral do capitalismo. O famoso exemplo aqui é a leitura de Spinoza sobre o mito da queda e a fundação da lei. Na interpretação de Spinoza, quando Deus condena Adão por comer o fruto, não o faz por se tratar de uma ação errada. O que Deus faz é advertir Adão a não consumir o fruto, porque ele fará mal. Para Zizek, essa leitura expressa dramaticamente o fim da função do pai. Um ato é errado não porque o papai diz que é. Na verdade, o papai só diz que é errado porque realizar o ato será prejudicial para nós. Na visão de Zizek, esse movimento de Spinoza retira da fundação da lei o sustento assegurado no ato sádico de cisão, o corte cruel da castração, ao mesmo tempo que nega a afirmação do poder em um ato de pura volição na qual o sujeito assume responsabilidade por tudo. De fato, Spinoza oferece fartos recursos para analisar o regime afetivo do capitalismo tardio. O aparato de controle videodrome descrito por Burroughs
Philip K. Dick e David Cronenberg, em que o poder se dissolve em uma neblina fantasmagórica de entorpecentes psíquicos e físicos. Assim como Burroughs, Spinoza mostra que, longe de ser uma condição aberrante, o vício é o estado normal para os seres humanos, habitualmente escravizados em comportamentos reativos e repetitivos por imagens congeladas, de si próprios e do mundo. A liberdade, mostra Spinoza, é algo que só pode ser alcançado quando somos capazes de reconhecer as causas reais de nossas ações, quando podemos deixar de lado as paixões tristes que nos intoxicam e entorpecem. Não há dúvida de que o capitalismo tardio certamente articula muitas das suas injunções através de um apelo a uma certa versão de saúde. A proibição de fumar em locais públicos, a implacável demonização da dieta da classe trabalhadora em programas como Você é o que você come, parecem já indicar que estamos na presença de um paternalismo sem pai. Não é que fumar seja errado, e sim que nos impedirá de levar uma vida longa e agradável. Não há limites para esta ênfase na boa saúde. A saúde mental e o desenvolvimento intelectual, por exemplo, quase não aparecem. O que vemos, em vez disso, é um modelo de saúde reducionista e hedônico que se limita-se ao sentir-se bem e ter boa aparência. Dizer às pessoas como perder peso ou como decorar a casa é aceitável, mas exigir qualquer tipo de aperfeiçoamento cultural é ser opressivo e elitista. O alegado elitismo e opressão não pode consistir na noção de que um terceiro possa conhecer melhor os interesses de alguém, uma vez que, presumivelmente, os fumantes são considerados desavisados de seus interesses ou incapazes de agir em conformidade com eles. Não. O problema é que apenas certos tipos de interesses são considerados relevantes, uma vez que refletem valores considerados consensuais. Perder peso, decorar a sua casa e melhorar a sua aparência pertence ao regime consentimental. Numa excelente entrevista para o Register.com, o documentarista Adam Curtis identifica os contornos deste regime de gestão afetiva. A TV agora lhe diz o que sentir, já não lhe diz o que pensar. De EastEnders aos reality shows, você está sempre na jornada emocional das pessoas e, através da edição, se sugere suavemente qual é a forma consentida de sentir. Abraços e beijos é como eu chamo. Tirei isso de Mark Ravenhill, que escreveu um artigo muito bom que dizia que, se você analisar a televisão agora, verá um sistema de orientação que nos diz quem está com maus sentimentos e quem está com bons sentimentos. E a pessoa que está tendo os maus sentimentos é redimida através de um momento de abraços e beijos no final. É realmente um sistema não de orientação moral, mas de orientação emocional. A moralidade foi substituída pelo sentimento. No império do ego, todos sentem o mesmo, sem nunca escapar de uma condição de solipsismo. As pessoas sofrem, afirma Curtis, por estarem aprisionadas a elas mesmas. Em um mundo de individualismo, todos estão presos dentro de seus próprios sentimentos, presos dentro de suas próprias imaginações. Nosso trabalho, como emissora de serviço público, é levar as pessoas para além dos limites do seu próprio ego, e se não fizermos isso, vamos continuar em decadência. A BBC precisa entender isso. Tem uma visão idealista, mas se a BBC puder fazer isso, levar as pessoas para além dos seus próprios egos, ela conseguiria se renovar e passar por cima dos concorrentes. A concorrência está obcecada por servir as pessoas em seus pequenos egos. E, de certa forma, na verdade, Murdoch, com todo o seu poder, está preso pelo ego. Esse é o seu trabalho, alimentar o ego. Na BBC, esse é o próximo passo. Isso não significa que vamos voltar aos anos 1950 e dizer às pessoas como se vestir. O que devemos fazer é dizer: podemos te libertar de você mesmo. E as pessoas iriam amar isso. Curtis ataca a internet porque, em sua opinião, ela facilita comunidades de solipsistas, redes interpassivas de mentes semelhantes que confirmam ao invés de desafiar os pressupostos e preconceitos de cada um. Em vez de terem de se confrontar com outros pontos de vista em um espaço público contestado, essas comunidades online recuam para circuitos fechados. Mas Curtis argumenta:
O impacto dos lobbies da internet sobre a velha mídia é duplamente desastroso. Por um lado, a proatividade reativa dessas comunidades fechadas em si mesmas permite que a mídia abandone ainda mais sua função de educar e apontar caminhos. Por outro, também abre espaço para que concorrentes populistas, tanto à esquerda quanto à direita, constringam os produtores de mídia a transmitir uma programação sedativa e medíocre. A crítica de Kurtz tem seus acertos, mas perde de vista dimensões importantes do que está acontecendo na internet. Ao contrário da narrativa de Kurtz sobre os blogs, estes podem gerar novas redes discursivas que não têm correlação no campo social fora do ciberespaço. Na medida em que a velha mídia se torna cada vez mais subordinada às relações públicas e a avaliação do consumidor substitui o ensaio crítico, algumas zonas do ciberespaço oferecem resistência a uma compressão da crítica, que em outros lugares é deprimentemente propagada. Ainda assim, a simulação interpassiva de participação característica da mídia pós-moderna e o narcisismo em rede do MySpace e do Facebook têm gerado, principalmente, conteúdo repetitivo, parasitário e conformista. Em uma aparente ironia, a recusa dos profissionais de mídia em serem paternalistas não produziu nenhuma cultura de baixo para cima de deslumbrante diversidade, mas, ao contrário, uma cultura cada vez mais infantilizada. Em contraste, uma postura paternalista trataria as audiências realmente como adultas, assumindo que podem lidar com produtos culturais complexos e intelectualmente exigentes. A razão pela qual as pesquisas de avaliação e os sistemas capitalistas de feedback falham, mesmo quando geram mercadorias imensamente populares, é que as pessoas não sabem o que querem. E não apenas porque o desejo das pessoas seja invisível a elas próprias, embora já presente, por mais que muitas vezes esse seja mesmo o caso. É que a forma mais poderosa de desejo é a busca, a ânsia pelo estranho, pelo inesperado, pelo esquisito. Uma busca que só pode ser atendida por artistas e profissionais de comunicação que estão preparados para oferecer às pessoas algo diferente daquilo que já as satisfaz. Ou seja, pelos que estão preparados para assumir algum tipo de risco. Uma supernanny marxista não seria apenas aquela que coloca limites, que age em nome de nossos próprios interesses quando não somos capazes de reconhecê-los, mas também aquela que está disposta a assumir esse tipo de risco, a apostar no estranho e no nosso apetite pelo esquisito. É mais do que uma ironia que a chamada sociedade de risco do capitalismo contemporâneo seja menos propensa a assumir este tipo de risco do que a cultura supostamente enfadonha e centralizada do consenso social do pós-guerra. Fora a BBC e o Canal 4, radiodifusoras orientadas ao serviço público, que me deixaram perplexo e encantado com Tinker Tailor Soldier Spy, as peças de Plinter e os filmes de Tarkovsky, foi essa radiotransmissão pública que financiou o popular avantgardismo do workshop radiofônico da BBC, que levou a experimentação sonora à vida cotidiana. Esses tipos de inovações são impensáveis agora que o público foi substituído pelo consumidor. O efeito da instabilidade estrutural permanente, o cancelamento do longo prazo, é invariavelmente estagnação e conservadorismo, não inovação. Não se trata de um paradoxo. Como os comentários de Adam Curtis deixam claro, o medo e o cinismo são afetos dominantes no capitalismo tardio. Essas emoções não inspiram empreendimentos ousados ou saltos criativos. Geram, ao contrário, conformidade e o culto da variação mínima, a distribuição de produtos que se assemelham muito aos que já se mostram bem-sucedidos. Filmes como Solaris e Stalker de Tarkovsky, saqueados por Hollywood sem parar desde Alien e Blade Runner, foram produzidos nas condições ostensivamente moribundas do regime soviético sob Brezhnev, o que significa que a União Soviética acabou agindo como empreendedor cultural para o benefício de Hollywood. Uma vez que agora está claro que uma certa estabilidade é a condição necessária para a efervescência cultural, a pergunta a ser feita é: como essa estabilidade pode ser fornecida e por quais agentes? Já é hora da esquerda parar de limitar as suas ambições ao estabelecimento de um Estado forte, mas manter
uma distância do Estado. Não significa abandonar o Estado nem recuar para o espaço privado dos afetos e da diversidade. O que, como diz Zizek com razão, é o complemento perfeito à dominação do Estado pelo neoliberalismo. Significa, no entanto, reconhecer que o objetivo de uma esquerda genuinamente nova não deve ser o de tomar o Estado, mas subordinar o Estado à vontade geral, o que envolve naturalmente ressuscitar o próprio conceito de vontade geral, reavivando e modernizando a ideia de um espaço público que não é redutível a um agregado de indivíduos e seus interesses. O individualismo metodológico, característico da cosmovisão do que temos chamado de realismo capitalista, pressupõe a filosofia de Max Stirner tanto quanto a de Adam Smith ou Hayek, uma vez que considera noções tais como o público como spooks, espectros, abstrações fantasmáticas desprovidas de conteúdo. Tudo o que é real é o indivíduo e suas famílias. Os sintomas do fracasso dessa cosmovisão estão em toda parte. Uma esfera social desintegrada, com tiroteios entre adolescentes se tornando notícia corriqueira e hospitais incubando superbactérias agressivas, etc. O que precisamos é que esses efeitos sejam conectados a uma causa estrutural. Contra a suspeita pós-moderna em relação às grandes narrativas, precisamos reafirmar que, longe de serem problemas isolados e contingentes, todos esses são efeitos de uma única causa sistêmica, o capital. Precisamos começar, como se pela primeira vez, a desenvolver estratégias contra um capital que se apresenta tanto ontologicamente quanto geograficamente de maneira ubíqua. Apesar do que podia parecer em um primeiro momento e das esperanças iniciais, o realismo capitalista não foi quebrado pela crise de crédito de 2008. As especulações de que o capitalismo estaria à beira do colapso se mostraram infundadas. Rapidamente ficou claro que, longe de significar o fim do capitalismo, os resgates dos bancos foram uma reafirmação brutal da insistência do realismo capitalista de que não há alternativa. Permitir que o sistema bancário entrasse em colapso foi considerado impensável. O que se seguiu foi uma vasta hemorragia de dinheiro público para mãos privadas. No entanto, o que de fato aconteceu em 2008 foi o colapso do quadro conceitual que garantiu a cobertura ideológica para a acumulação capitalista desde a década de 1970. Depois dos resgates dos bancos, o neoliberalismo foi, em todos os sentidos, desacreditado. O que não quer dizer que o neoliberalismo tenha desaparecido da noite para o dia. Suas suposições continuam a dominar a economia política, porém não mais como parte de um projeto ideológico que desfruta uma dinâmica de avanço confiante na ofensiva. O neoliberalismo perdeu a iniciativa e persiste inercialmente desmorto, como um zumbi. Podemos ver agora que, embora o neoliberalismo fosse necessariamente realista capitalista, o realismo capitalista não precisa ser neoliberal. Para se salvar, o capitalismo poderia voltar a um modelo social-democrata ou a um autoritarismo do tipo que se vê no filme Filhos da Esperança. Sem uma alternativa crível e coerente ao capitalismo, o realismo capitalista continuará a governar o inconsciente político-econômico. Ainda que seja evidente que a crise financeira não levará ao fim do capitalismo por si só, a crise levou ao relaxamento de certo tipo de paralisia mental. Estamos em uma paisagem política poluída pelo que Alex Williams chamou de entulho ideológico. É novamente o ano zero, e começou a se abrir um espaço de onde poderia emergir um novo anticapitalismo, não necessariamente ligado a velhas tradições e linguagens. Um dos vícios crônicos da esquerda é a interminável repetição de antigos debates históricos, sua tendência a continuar passando por Constrade ou pela nova política econômica, ao invés de planejar e organizar um futuro no qual realmente acredita. O fracasso de formas anteriores de organização política anticapitalista não deve ser motivo de desespero, mas o que precisa ser deixado para trás é um certo apego romântico à política do fracasso, a posição confortável de uma marginalidade derrotada. A crise financeira é uma oportunidade, mas precisa ser tratada como um tremendo desafio especulativo com estímulo para uma renovação que não é um retorno. Como Badiou tem insistido vigorosamente,
Um anticapitalismo efetivo deve ser um rival do capital, não uma resposta reativa ao capitalismo. Não é possível retornar às territorialidades pré-capitalistas. O anticapitalismo deve se opor à globalização do capital com sua própria e autêntica universalidade. É crucial que uma esquerda genuinamente revitalizada ocupe com confiança o novo terreno político que esbocei, de forma muito provisória aqui. Nada é inerentemente político. A politização requer um agente político que possa transformar o que é tido como garantido em algo a ser disputado. Se o neoliberalismo conseguiu triunfar ao incorporar os desejos da classe trabalhadora pós-1968, uma nova esquerda poderia começar agindo sobre os desejos que o neoliberalismo gerou, mas que não foi capaz de satisfazer. Por exemplo, a esquerda deveria argumentar que pode entregar o que o neoliberalismo falhou em fazer: uma redução massiva da burocracia. O que se faz necessário é travar uma nova batalha em torno do trabalho e de seu controle, uma afirmação da autonomia do trabalhador, em oposição ao controle gerencial, juntamente com a rejeição de certos tipos de trabalho, como a auditoria excessiva que se tornou uma característica tão central do trabalho no pós-fordismo. Esta é uma luta que pode ser vencida, mas apenas por meio da composição de um novo sujeito político. É uma questão ainda em aberto se as velhas estruturas, como os sindicatos, serão capazes de nutrir essa subjetividade, ou se ela implicará na formação de organizações políticas inteiramente novas. Novas formas de ação industrial devem ser instituídas contra o gerencialismo. Por exemplo, no caso dos professores, talvez a tática das greves devesse ser abandonada, porque prejudicam apenas estudantes e membros da comunidade. No instituto onde trabalhava, as greves de um dia eram bem-vindas pela gerência, porque economizavam na folha salarial, causando uma perturbação insignificante. O que é necessário é a recusa estratégica de formas de trabalho que só serão notadas pela gerência. Por exemplo, todos os mecanismos de autovigilância que não têm qualquer efeito sobre a atividade educativa, mas sem os quais o gerencialismo não tem como existir. É hora dos sindicatos, dos professores abandonarem a política gestual e espetacular em torno de causas nobres, mas distantes, para se tornarem muito mais imanentes, aproveitando a oportunidade aberta pela crise para começar a livrar os serviços públicos da ontologia empresarial. Em um momento em que nem mesmo as empresas privadas podem ser administradas como empresas, por que os serviços públicos deveriam ser? Devemos converter os problemas generalizados de saúde mental com condições medicalizadas em antagonismos efetivos. Os transtornos afetivos são formas de descontentamento capturado. Essa insatisfação pode e deve ser canalizada para fora, direcionada para sua verdadeira causa, o capital. Além disso, a proliferação de certos tipos de patologias psíquicas no capitalismo tardio deveriam nos levar a considerar outro tipo de austeridade, também oportuna frente à crescente urgência de enfrentar o desastre ambiental. Nada contradiz mais o imperativo de crescimento constitutivo do capitalismo do que a ideia de racionamento de bens e recursos. No entanto, é cada vez mais desconfortavelmente evidente que o mercado e a autorregulação dos consumidores não serão o bastante para evitar a catástrofe ambiental. Há razões libidinais, assim como práticas, para essa nova ascese. Se, como Oliver James, Zizek e Supernanny já demonstraram, a permissividade ilimitada leva à miséria e ao desamor, então é provável que as limitações impostas ao desejo possam contribuir a fortalecê-lo, ao invés de matá-lo. Em qualquer caso, o racionamento de algum tipo é inevitável. A questão é se ele será gerenciado coletivamente ou se ele será imposto por meio autoritários quando já for tarde demais. As formas que essa gestão coletiva deve assumir são, mais uma vez, uma questão em aberto, que só pode ser resolvida de forma prática e experimental. A longa e escura noite do fim da história deve ser encarada como uma enorme oportunidade. A própria generalidade opressiva do realismo capitalista significa que, mesmo tendo os vislumbres de possibilidades políticas e econômicas alternativas, são capazes de gerar um efeito desproporcionalmente grande. O menor dos eventos pode abrir um buraco na cinzenta cortina reacionária que encurtou os horizontes de possibilidades sobre o realismo capitalista.
de uma situação em que nada pode acontecer, de repente, tudo é possível de novo.